Olá, boa noite a todos. Quarta-feira, 2 de fevereiro, veja os destaques de hoje, aqui no Segunda Edição. Ataque contra a liberdade de imprensa. Polícia identifica agressores de jornalista na Serra. Entenda a motivação do crime. Volta às aulas. Vacinação infantil contra a Covid será exigida? Veja quais são os protocolos no retorno da gurizada para as escolas. Devoção na pandemia. Mesmo sem festas oficiais, feriado de Navegantes é marcado pela fé. Já já, as homenagens pelo Estado. Só na base da fé mesmo, gente, para encarar todos os desafios dessa pandemia. O SBT Rio Grande, Segunda Edição, começa agora. Eu te convido, vem com a gente. E olha, pessoal, a gente abre o Segunda Edição de hoje falando sobre violência, sobre ataque contra a liberdade de imprensa. Já já a gente traz os detalhes sobre a investigação da Polícia Civil. Eu estou falando de um caso lá da Serra Gaúcha. Já já esse ataque contra um jornalista lá da Serra, um colega nosso, e tem envolvimento com a questão política. Em seguida, os detalhes aqui no Segunda Edição. Agora, fevereiro, gente, a gente fala sobre a volta às aulas, porque fevereiro é o mês da volta às aulas, de toda a expectativa da gurizada, das famílias, dos professores. Só que em meio à disparada de casos de Covid, a gente quer saber como os municípios e as escolas estão se preparando. Por isso, vamos à redação agora conversar com a Yasmin Luz, que tem os detalhes. Vacinação obrigatória, passaporte. Conta pra gente, Yasmin. Boa noite. Oi, Chemali. Boa noite para ti, boa noite a todos que nos acompanham. Pois é, dúvida de muitos pais e mães. Será que é obrigatória a vacinação para a volta às aulas? A nossa equipe entrou em contato com algumas cidades gaúchas. No litoral norte, por exemplo, Osório, Capão da Canoa, Imbé e Cidreira informaram que não será exigido o comprovante de vacinação das crianças, mas algumas campanhas para reforçar a importância da imunização infantil serão feitas. Na Serra Gaúcha, a orientação é que os pais vacinem os seus filhos, mas também não será impedido o acesso das crianças à escola. Teve polêmica, Chemali, aqui no Vale dos Sinos, em São Leopoldo, porque a prefeitura decidiu que os pais que não vacinarem seus filhos terão o nome informado ao Conselho Tutelar. Mas quem vai explicar essa história direito é o prefeito da cidade, o Ari Vanazzi. Vamos ouvi-lo. Para as crianças entrarem na escola, nós vamos pedir a carteira de vacinação para ver se ela se vacinou. Se ela não se vacinou, a gente não pode não permitir que ela vai entrar na sala. Ela vai entrar na sala, vai participar das aulas e nós decidimos já junto com o sindicato, com os professores das escolas, de que a gente vai encaminhar essa situação para o Conselho Tutelar, porque quem tem a responsabilidade de agir sobre o Plano Nacional de Vacinação, sobre o cuidar das crianças e proteger as crianças, hoje pela lei, é o Conselho Tutelar. Agora, Yasmin, o governo do estado também divulgou algumas regras, né, para que esse retorno ele aconteça de forma segura, né, minha amiga? É isso? Isso mesmo, Chemali. Já anota aí, 21 de fevereiro é a data para o retorno das atividades na rede estadual. Isso para todas as séries. Nesse dia, volta também a aula dos alunos do ensino fundamental e médio da rede municipal de Porto Alegre. E quanto à educação infantil, na capital, o retorno está marcado para o dia 9 de fevereiro. E as orientações do governo do estado variam conforme a idade. A gente confere na tela, Chemali, porque é separado. Primeiro a gente vê aí a educação infantil. Se por acaso um caso confirmado de coronavírus tiver na turma, suspensão das aulas presenciais nessa turma por 10 dias, contando a partir do último dia de comparecimento dessa pessoa que testou positivo, sem precisar, então, sem ter a necessidade dos demais colegas testarem para a Covid. Caso um estudante assintomático, ele tenha algum contato com alguma pessoa em casa que positivou para a Covid, só esse aluno vai ser afastado por 10 dias e ele também não precisa ser testado. Já o ensino fundamental e médio é um pouco diferente, Chemali.
Se tiver a confirmação de um caso de Covid-19 na turma, esse caso deve ser afastado, então, e a ocorrência de sintomas nos demais alunos da turma deve ser monitorada. E aí pode ser que quem tenha tido algum contato próximo com essa pessoa, sem ter usado máscara, seja afastado por 10 dias. Mas é possível encerrar esse isolamento mais cedo, no 7º dia, se o aluno estiver assintomático e testar negativo para a doença. Já os estudantes assintomáticos que tiveram contato em casa com alguém que positivou para o coronavírus, eles devem ficar afastados da escola por 10 dias sem a necessidade de testagem. E, Chemali, tem toda uma questão sobre o uso de máscaras. Nos outros anos também se falava muito sobre isso. O governo do estado reforçou que criança com menos de 3 anos de idade não devem usar máscara. Crianças entre 3 e 5 anos de idade devem usar com supervisão direta de um adulto. E aí sim, aquelas crianças e adolescentes com mais de 12 anos devem usar o acessório. E a gente também falou com o Sindicato do Ensino Privado, que entende, Chemali, que as escolas não são mais obrigadas a oferecer o ensino híbrido. E as escolas, então, têm autonomia para decidir quando as aulas voltam, em que dia, então, retomam as atividades. O importante é estar com a vacinação em dia, né? O esquema vacinal completo de todas as pessoas da família. Todo mundo em casa protegido, a gente vence mais rápido essa pandemia. Não dá para deixar de se imunizar, deixar de se proteger e o vírus ainda mutando, circulando do jeito que está circulando a variante Ômicron, né? Com muita velocidade. Felizmente, os casos não são tão graves, mas ainda são registrados óbitos aqui no nosso estado, né, Yasmin? Isso mesmo, a gente trouxe a informação aqui no 2ª edição, né, Chemali? Essa semana, 2 crianças acabaram perdendo a vida no estado, uma menina de 1 ano aqui de Porto Alegre, um menino de Venâncio Aires de apenas 5 meses, ou seja, todo cuidado é pouco, as crianças têm que se vacinar. Papai e mamãe que ainda não vacinaram seus filhos, entra lá no site da prefeitura, procura os locais que tem a vacina própria para isso, né, Chemali? E não dá para chupar bala, dá para dizer assim, porque as crianças têm que ser vacinadas. Acreditem na eficácia da vacina, fica o nosso apelo, o nosso pedido. Agora, atenção, anota aí. 300 policiais civis, gente, um verdadeiro batalhão, saíram hoje às ruas para tirar de circulação integrantes de uma grande organização criminosa. É o destaque que abre o nosso Giro de Notícias. A Operação Fim da Linha terminou com a prisão de 25 pessoas. O grupo é envolvido em tráfico de drogas, comércio ilegal de armas e contrabando de cigarros. A base da quadrilha ficava em Passo Fundo e as investigações descobriram ramificações em outras cidades e ligação com uma facção da Grande Porto Alegre. A polícia ainda fez apreensões, 62 contas bancárias foram bloqueadas. Criminosos fortemente armados e com roupas camufladas do Exército assaltaram uma loja de armas em 3 de maio, no noroeste do estado. Os 5 homens e uma mulher até trocaram de veículo na fuga para despistar os policiais, mas acabaram sendo presos no município de Giruá, a 54 quilômetros de distância. Todo o armamento roubado foi recuperado. 2 pessoas foram indiciadas no caso de uma mulher abordada no dia 6 de janeiro em um shopping da capital por suspeita de roubar um par de chinelos. Ela se recusou a abrir a bolsa e voltou para mostrar a nota fiscal de compra do produto. O gerente das Americanas foi indiciado por calúnia e racismo e o segurança por lesão leve e constrangimento. E agora o nosso assunto é esporte aqui no 2ª edição, porque a dupla Grenal na 3ª rodada do Gauchão está em campo. O Inter joga neste momento contra o São Luís, lá em Ijuí, na região norte. O Colorado busca a 3ª vitória no campeonato. Neste momento, o jogo está quanto? Soprem aí para mim o jogo do Inter e contra o São Luís de Ijuí. Já já a gente atualiza esse dado, porque... Falando ainda sobre o Campeonato Gaúcho, Tricolor, quarta-feira foi de estreia do time titular. Derrota, Vitor. Não, Matheus Schenck conta pra gente, dá uma olhada. Fala, Schenck. Oi, Chemali, boa noite para você, boa noite a todos. Vamos nessa então, começando falando do Grêmio, que venceu o São José por 2-1 na Arena, numa tarde quente em Porto Alegre. O jogo começou 4h30 da tarde, haja calor. Mas o destaque dessa partida, que teve a primeira aparição dos titulares do técnico Wagner Mancini na temporada, foi o
Campaz. Ele marcou um gol, deu assistência para o segundo. A gente está vendo o primeiro gol aí, inclusive em 2 ângulos. Um lindo gol de falta do colombiano. No segundo tempo, o Grêmio acabou tomando o empate do São José, gol do Bruno Jesus logo no iniciozinho da etapa final. Mas o Campaz apareceu de novo. Olha ele aí dando o passe para o gol da vitória, marcado pelo Diego Souza. Quase que o Janderson pegou essa bola, mas o gol foi mesmo do Diego Souza. E enquanto isso, o Internacional está em campo neste momento contra o São Luís em Juí. E o Inter bastante modificado, viu? O time tem 10 jogadores poupados dessa viagem, jogadores que ficaram em Porto Alegre. O Inter que escalou só o Heitor dos considerados titulares para iniciar a partida contra o São Luís. De resto, o time totalmente reserva, incluindo aí o D'Alessandro, que inicia como titular pela primeira vez nesse retorno ao Colorado. Chamali, meu amigo, amanhã a gente volta com todos os destaques, os gols, entrevistas, lances e muito mais aqui na programação da SBT. Tchau, tchau! Valeu, Schenck. Olha, sobre São Luís de Juí Internacional, 0-0 nesse momento. Ainda hoje, aqui no segunda edição, já pensou em pegar ondas? A Yasmin Lúcia arriscou, topou o desafio de surfar no litoral e conta mais sobre o esporte que tem conquistado adultos e também crianças. E ainda, o ataque contra a imprensa na Serra Gaúcha. Polícia Civil divulga a investigação e a motivação e também suspeitos de encomendar esse crime. Já, aqui no segunda edição. A gente já volta. Voltamos ao vivo com a segunda edição para todo o nosso Rio Grande. Agora, atenção, gente. A Polícia Civil, lá de Garibaldi, na Serra, divulgou o andamento das investigações sobre a agressão, a violência sofrida por um jornalista. Isso foi no mês passado. 3 pessoas foram apontadas por envolvimento nesse crime. A gente vai ao vivo agora conversar com o Guilherme Fadanelli, que tem mais informações. Fadanelli, boa noite. Boa noite, Chamali. Olha, essa agressão ocorreu no dia 14 de janeiro, pouco antes da 1 da tarde, no edifício onde funciona a sede do portal Adesso, que fica no município de Garibaldi, aqui na Serra. Imagens de câmeras de segurança mostram um homem de boné sentado na calçada em frente ao prédio. Em seguida, ele entra no local falando ao celular e fica à espera do jornalista Daniel Carniel, de 42 anos, que logo chega para trabalhar. As agressões com socos e pontapés ocorrem no hall de entrada do edifício, que não possui câmeras de segurança. Na sequência, o criminoso sai correndo pela calçada e o jornalista aparece todo ensanguentado. Ele ainda pede ajuda para um homem que passa pela calçada para ver por onde esse bandido fugiu. A partir do registro da ocorrência, a polícia começou a analisar imagens de câmeras de segurança ali do entorno. Mas foi a partir de uma denúncia anônima que se chegou ao suposto autor das agressões, um jovem de 21 anos, morador de Carlos Barbosa. Todas essas informações foram repassadas à imprensa hoje à tarde pelo delegado que cuida do caso. O que acontece, Chamali, é que o delegado disse que o mandante do crime, o suposto mandante de 34 anos, pagou R$ 1.500 a outro homem de 26 anos que é de Farroupilha. Então, esse homem pagou R$ 500 ao jovem de boné preto, que nós vimos nas imagens, e o levou até a sede do portal para que ele agredisse o jornalista. Segundo a investigação, o crime começou a ser planejado ainda em dezembro do ano passado. E a motivação teria relação direta com o trabalho do jornalista. Vamos ouvir. Ele diz que o mandante teria dito para ele, no sentido de praticar a agressão contra o jornalista, porque ele teria se sentido prejudicado pela veiculação de matérias jornalísticas produzida pela vítima, Daniel, jornalista. Vice suposto mandante do crime para ver se ele confirmava essa versão, sobre a motivação do crime, mas ele preferiu ficar em silêncio. A conclusão do inquérito agora depende do laudo da perícia, que vai analisar mensagens de texto nos celulares dos envolvidos, celulares que foram apreendidos, e também num novo exame de corpo de delito que vai ser feito no jornalista para saber a gravidade dessas agressões. E uma outra curiosidade, Chamali, é que hoje, pouco antes da coletiva, integrantes ali da defesa de um dos acusados entrou com um mandado de segurança para impedir que as informações fossem divulgadas, mas a justiça acabou não aceitando esse pedido. Volto contigo em Porto Alegre. Valeu, Fadanelli. Obrigado pelas informações. Não bastasse pagar R$ 2.000 para tentar calar a boca de um colega jornalista, ainda ingressa na justiça tentando impedir a sociedade de saber o trabalho da polícia, o detalhamento do trabalho da polícia.
Pode uma coisa dessa? Olha só. Como a polícia tem ali o limite entre a lei de abuso de autoridade, as iniciais dos envolvidos não foram divulgadas pelo delegado, mas a nossa produção, apurou a identidade do suposto mandante desse crime. Trata-se de Micael Carissimi, 34 anos, está aí na tela, ex-secretário de administração e que era chefe de gabinete do ex-prefeito lá de Garibaldi, o Antônio Setolin. Carissimi tinha aí problemas, né, com relação às denúncias, inconformismo com as denúncias envolvendo a administração do ex-prefeito que foram divulgadas pelo jornalista Daniel lá no programa do Portal Adesso. Atualmente, Carissimi trabalha na comunicação da Assembleia Legislativa. O advogado do investigado informou que o cliente vai se manifestar apenas em juízo. Nós tentamos contato. Não quis se manifestar, mas está aí, enfim, agora vai ter que explicar para a justiça realmente a questão de encomendar emboscadas contra a imprensa que incomoda, né, que é inquieta. Toda a nossa solidariedade ao jornalista Daniel Carniel e que a polícia e o Ministério Público levem até o fim, porque tem componente político nesse atentado. Agora a gente troca de assunto, vamos aliviar, eu sei que é feriado hoje, vamos falar de um esporte que faz bem para o corpo e também para a nossa alma. Eu estou falando do surf, gente. Aqui no estado, muitos gaúchos já praticam essa modalidade, que inclusive é olímpica. Mas será que é fácil de aprender? Pois a minha amiga Yasmin Luz, companheira de Pé na Areia, conta pra gente, ela se arriscou, olha aí. Ele é a sensação do verão. Não precisa procurar muito para ver que o surf está na cabeça dos veranistas, ou embaixo do braço. Entre crianças e adolescentes, virou febre depois da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos. Fernanda é uma que resolveu se arriscar nesse verão. Eu sempre gostei muito de praia e eu queria inventar, alguma coisa nesse verão, então eu decidi surfar. Mas será que todo mundo consegue surfar? Basta ter vontade, né? Porque não é tomar sopa de canudinho, né? Não é fácil. O mar exige muito, tem que ter o material correto, né? E você acha que é só entrar no mar? Antes de cair na água, aula. Na teoria, os olhares são atentos. Partiu praia? Ainda não. Hora de testar o equilíbrio. Na bola, na mola e no skate. Um ensaio na piscina e agora sim, beira-mar. O alongamento é importante, além de uma última passada nos movimentos. Depois dessa aula, é hora de pagar mico. Não, tô brincando. Hora de cair na água e mostrar que todo mundo consegue surfar. Não foi na primeira, nem na segunda. Talvez tenha sido na quinta tentativa, mas o importante é não desistir. E olha aí a Fernanda também pegando onda. A criançada deu show. Sexta-feira tem mais no SBT Rio Grande, direto de Capão da Canoa. Não pagou mico não, até que foi bem, hein? A gente fala sobre isso na sexta-feira. Ainda sobre praia, a quarta-feira de festa para católicos e umbandistas. Hoje é dia de Nossa Senhora dos Navegantes e também Iemanjá. E é para lá para a praia que a gente vai agora conversar com a Aline Schneider, que conta pra gente o dia de homenagens e devoção. Boa noite, Aline. Isso mesmo, Chemali. Boa noite para ti, a todos que nos acompanham. Hoje, assim como aí em Porto Alegre, é feriado aqui em Tramandaí. E desde ontem o movimento tem sido bastante intenso junto à imagem de Iemanjá aqui na beira da praia. Cerca de 12 mil pessoas já passaram por aqui desde ontem. Se não tivesse pandemia, seriam 45 mil. Os fiéis realmente passando, realizando as suas homenagens de forma individual, em pequenos grupos, tentando, na medida do possível, realizar as questões de distanciamento. Mais cedo, pela manhã, a procissão que saiu da prainha do Paquetá, em Canoas, passou aqui por Tramandaí e também por Cidreira, Pinhal, Xangri-Lá, Atlântida e Capão da Canoa. Aí em Porto Alegre, pelo segundo ano consecutivo, a procissão de navegantes precisou ser cancelada por causa da pandemia, mas os fiéis puderam acompanhar e
saudar a imagem de Nossa Senhora dos Navegantes no pátio do santuário, aí na zona norte da capital, meu amigo Chemali. Tá certo, Aline. Obrigado pelas informações. A todos, gente, obrigado pela companhia nesse feriado de Navegantes de Iemanjá, seja qual for a sua fé, a gente tá junto. Uma ótima noite, vem o SBT Brasil na sequência, amanhã tem mais. 11h30, SBT Rio Grande com o André, 1 da tarde o SBT Notícias e a gente volta às 7h20 da noite. Tchau, tchau.